Olá você, companheiro de ideal espírita, companheira de ideal espírita. Receba aqui o nosso cordial abraço de boas-vindas ao nosso bate-papo de hoje. E quero aproveitar para dar boas-vindas também àquele que não é espiritista, mas interessado nas questões transcendentes da vida física, transcendentes à matéria, e atento aos grandes questionamentos filosóficos que inquietam a humanidade há séculos sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, enfim. E que a doutrina espírita também enfrenta na sua codificação, a partir dos questionamentos formulados por Kardec aos espíritos e que estão ali dispostos no Livro dos Espíritos. Então, seja você também, meu amigo, muito bem-vindo. E como não pode deixar de ser, vamos iniciar a tarefa a que nos propomos hoje, rogando ao Pai, aos bons espíritos, aos trabalhadores da seara de Jesus, que nos inspirem, para que seja proveitoso e útil as discussões, as reflexões que façamos neste nosso encontro. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, rogando o Teu amparo, rogando o concurso fraterno dos trabalhadores da Tua vinha, dos trabalhadores da seara espírita em particular, para que nos inspirem na tarefa de hoje, de maneira que possamos tocar os corações com uma mensagem de conforto e de inspiração. Aproveitamos para rogar o amparo a todos aqueles que sofrem em um leito de hospital, aos seus parentes, assim como aqueles que desencarnaram recentemente, deixando dor e saudade aos que aqui ficaram, sobretudo aqueles que têm uma compreensão ainda limitada sobre a vida e sobre o que chamamos de morte. Derrama sobre estas famílias, esses lares, esses corações, Pai, o consolo, o conforto de que necessitam. E aqueles irmãos surpreendidos por um desencarne repentino durante esta pandemia, que tenham, como sei que têm, o amparo e o cuidado dos trabalhadores das Tuas searas, Jesus. Que assim seja. Pois é, meu amigo, pois é, minha irmã. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema importante, ao meu entender, que é o momento histórico pelo qual passamos, né? Um momento, ao mesmo tempo, desafiador, com a pandemia com que vivemos, por exemplo, e ao mesmo tempo de esperança, quando vemos tantos corações despertando o interesse para as questões do espírito, em busca de melhores hábitos, fazendo reflexões que outrora não víamos com tanta frequência sobre a ética,
sobre a espiritualidade, buscando muitos têm buscado de diversas formas, pela meditação, pela oração, pela ação social. Então, o momento histórico, como podemos perceber, ele é muito intenso, e posso lhe dizer que me sinto privilegiado de estar encarnado no planeta Terra neste momento, sendo um espectador da história, no momento em que o planeta acelera o seu processo de transição, e com isso, como todo parto, trazendo desafios e dores que precisamos olhar de uma maneira mais lúcida e sábia. Porque a transformação, seja ela qual for, a morte do velho para o nascimento do novo, é sempre um processo desafiador. Mas temos que olhar para a natureza. Vejamos como tantos exemplos nós temos, desde a semente que, uma vez germinada, para romper a terra e se lançar ao céu, e um dia se transformar em árvore, do ser da ave, que para alçar voo precisa romper o ovo. Nós temos exemplos muitos, e não é de se esperar, ou pelo menos não seria de se estranhar, que o momento de transição planetária também trouxesse suas dores, trouxesse os seus desafios, como parte natural do processo. Não há nenhum castigo é imposto à ave que rompe a casca do ovo. Como também nenhum castigo há à semente que, para germinar, se desenvolver e um dia frutificar, precisa romper a dureza do solo para alcançar a luz. Então, tudo que temos visto me parece ser algo natural ao processo de transformação, de crescimento pelo qual estamos passando. Então, quando eu vejo tantos companheiros de ideal espírita, com questionamentos sobre a justiça, o porquê disso tudo, ou pior, por que Deus está permitindo isso tudo, eu acho que o que nós precisamos nos perguntar nesse momento é: que papel quero ter nesse processo? De mero espectador ou de agente ativo? E se eu escolher ser agente ativo, o que me cabe? A que me convida esse momento por que passa a humanidade? E penso também que esse olhar ele tem que transcender a pandemia do Covid-19. Ela é grave, sem dúvida. Tem ceifado muitas vidas, sim, é individuoso isso. Todos os dias vemos 1 milhar de pessoas morrendo no Brasil. Os números assustam, os números falam por si. Se olharmos o número de mortos já no planeta nesses últimos 6 meses, é assustador, nos inquieta. Mas será que é a pandemia do Covid-19 a mais grave pandemia porque passa a humanidade? Quando olho outros números, me parece que nós temos deixado passar desapercebida outras pandemias que vêm assolando a nossa humanidade e ceifando muito mais vidas. Nós temos a pandemia dos suicídios,
uma pandemia de abortos, uma pandemia de depressão, de seres deprimidos. Temos uma pandemia de drogadição. Temos uma pandemia de erotização desmedida em nossa sociedade. Então perceba que passamos realmente por um momento turbulento. E há muitas explicações, a doutrina espírita traz explicações para isso a todo momento. Uma delas é que neste limiar do mundo de provas e expiações, todos aqueles seres recalcitrantes, resistentes a uma transformação pessoal e que podiam ainda encarnar, ainda compatíveis, aptos à encarnação, foram trazidos ao orbe numa última oportunidade de reflexionarem e fazerem uma melhor escolha para si. E é óbvio que esses seres que se encontravam enclausurados ou vivendo em regiões dolorosas, trouxeram consigo seus hábitos de vulgaridade, de desrespeito, de agressividade, de violência, de egoísmo. Então não podemos nos deixar impressionar por esses, porque ao lado dele nós temos um exército de seres humanos cada dia mais preocupados com a sua evolução, com seu crescimento espiritual, buscando hábitos mais saudáveis, buscando a meditação, buscando uma atitude respeitosa com o nosso planeta. Aliás, um planeta lindo, porque quando olhamos o nosso sistema solar, com todo respeito aos demais orbes do nosso sistema, e eu estou falando apenas do sistema solar, o nosso planeta é lindo. E não consigo entender por que não temos com ele uma atitude respeitosa, uma atitude de amor, de admiração, de reverência mesmo, para esta casa linda que nos acolhe. Honestamente, quando olho para Marte, para a Lua, e olho para o nosso planeta, fico muito feliz de estar encarnado aqui. Então, essas percepções, elas cada dia têm tomado um espaço maior em mais corações na nossa sociedade. Pessoas preocupadas em cuidar e preservar o meio ambiente, pessoas preocupadas com a ética, com o politicamente correto, que muitas vezes causa desconforto e tem causado desconforto, principalmente aqueles que, mergulhados no seu egoísmo, no seu egotismo, nunca se perguntaram de que maneira suas ações refletem no outro. O que falo, o que penso, o que digo, a maneira como eu ajo, é respeitosa ao outro? Então, quando vemos que a sociedade passa a não tolerar a violência doméstica, por exemplo, a agressão de um homem a uma mulher, e pior, vemos que cada dia menos aceitamos atitudes machistas, atitudes segregárias. Isso é um retrato claro de que vivemos um momento histórico profundamente rico,
O momento atual é de uma riqueza ímpar. Por isso que eu lhe digo, me sinto um privilegiado de estar aqui e quero aproveitar esta oportunidade da melhor forma. Aí, e é neste ponto que me parece que devem se concentrar nossos maiores esforços e a nossa maior atenção. Porque até aqui temos visto a humanidade muito preocupada com a atitude do outro, em questionar, em criticar o outro. E quase sempre desatenta consigo próprio, com as suas próprias atitudes, com o seu próprio comportamento. E o convite que o momento histórico nos faz é exatamente este: para que mais do que nunca abracemos a proposta do ideal espírita, que, se bem compreendermos, se bem percebermos, ela não propõe a mudança do outro. Ela faz um convite direto a você, a mim, a cada um de nós de maneira individual para a nossa mudança pessoal. Porque é a partir da nossa mudança que transformaremos o mundo ao nosso redor. Como nos disse o saudoso Chico, Francisco Cândido Xavier, com a sua amorosidade aos outros, devemos dar o direito de serem como são. A nós devemos exigir que sejamos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Perceba a sutileza da expressão ou da colocação de Chico. Aos outros o direito, de uma maneira respeitosa, amorosa, respeitando o momento e a condição de entendimento de cada um. Mas a nossa ação, mas a ação efetiva que podemos ter, o campo que temos para lavrar e arar, somos nós. E aí então ele muda o tom e fala em exigência, em obrigação. E eu acho que esse é o ponto. O quanto estamos sendo complacentes, indulgentes com as nossas imperfeições e implacáveis com a do nosso semelhante. Será que realmente já resolvemos iniciar, atender o convite que a doutrina espírita nos faz, que foi feita na codificação há mais de 150 anos? O que dizer então do convite feito pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos? Será que resolvemos finalmente atender isso, colocar a mão na massa? Ou ainda continuamos de maneira consciente ou inconsciente? Aí somente cada um para fazer esta reflexão, esperando que esse processo se dê de maneira mágica, sem nenhum esforço de nossa parte. Porque, por vezes, eu tenho a sensação de que não é bem compreendido o quanto
é necessário de nossa parte disciplina, coragem e empenho para mudar. Porque mudar não é simples, como se imagina. Nós estamos falando de hábitos arraigados em nós, hábitos que abraçamos há séculos, talvez, provavelmente há milênio. Então, transformar isso requer de nossa parte bastante disciplina, atenção, autoconhecimento e coragem. Porque a maioria desses hábitos nos são agradáveis. E mudar hábitos agradáveis, nós sabemos, não é fácil. Basta pensarmos todas as vezes que pensamos em começar uma dieta, em mudar os nossos hábitos alimentares. Vamos começar por algo banal, não tanto do ponto de vista de saúde, certamente, nem da sua consecução. Mas, se pensarmos disso, a mudança de hábitos morais, talvez tenhamos uma dificuldade maior pela frente. Mas a tendência natural nossa é buscar o que nos é confortável. O ego, o nosso ego, segundo as escolas psicológicas, a psicologia, junguiana sobretudo, ele busca conforto, ele busca estabilidade, ele não quer desafio, ele não quer ser tirado da sua zona de conforto. E quando nos propomos, meu irmão, minha irmã, fazer uma mudança qualquer em nós, vamos precisar de energia, esforço, determinação para realizá-la. Mas, sobretudo, coragem para abrir mão daquilo que ainda nos é agradável. Muitas vezes, a tentação, vamos chamar dessa maneira, de manter o comportamento de sempre, ela é um cachorro grande, bravio, como eu também, aproveitando aqui um exemplo muito didático do nosso querido Chico, um cachorro bravio que torcemos para que ele nos alcance. Por quê? Porque aquilo nos traz satisfação. Então, o ócio nos traz satisfação? Traz. Aquele que gosta da maledicência, de falar da vida do outro, aquilo traz satisfação? Traz, ocupa, preenche. Então, nós temos muitos exemplos. E eu prefiro fugir um pouco deles, e nos concentremos e concentrar na ideia. Porque a oportunidade que nós temos é única. Mais do que nunca, precisamos abraçar o convite à nossa transformação pessoal, a buscarmos pela nossa ação, pelo nosso esforço, agirmos, sermos agentes, sermos os protagonistas, porque não existe outro possível da nosso crescimento. Não há mais tempo para esperar a eternidade. Existe a bênção da reencarnação, sim. Só que, será que haverá lugar para nós nesse planeta? Se continuarmos da maneira como temos sido até então? Será que se não dermos uma demonstração
clara, concreta, de que queremos realmente mudar. Veja, há uma diferença entre querer mudar e querer que alguém nos mude. Porque com todo cuidado com os nossos companheiros de ideal espírita, mas quantos buscam as casas espíritas em busca do auxílio fraterno dos trabalhadores de cada casa para a solução de seus problemas, e que, na verdade, a sensação que se tem é que muitas vezes eles esperam que esses irmãos abnegados façam aquilo que cabe somente a nós. Façam por nós a nossa tarefa. Se isso fosse possível, não haveria razão de encarnarmos. A encarnação é uma oportunidade única de pormos em prática a nossa vontade de mudar. E precisamos começar esse processo nos reconhecendo pelo autoconhecimento, como nos ensina Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, quando ele nos fala que todos os dias à noite, antes de dormir, fazia uma autorreflexão sobre como teria sido o seu comportamento naquele dia. O que havia feito? Se havia sido agente de dor ou transformador naqueles com quem de alguma maneira se relacionara naquele dia. Esta é uma pergunta que devemos fazer. Que tipo de papel tenho escolhido para mim em minha vida? De agente transformador do mundo ao meu redor, transformador para melhor, com paciência, com tolerância, com amor, com fraternidade, com caridade, com compreensão, ou um agente, um portador de dor e sofrimento? Essa me parece ser uma das reflexões, né, que devemos fazer ao final do dia. A outra é, ao longo do nosso dia, as escolhas que fizemos, que oportunidades eu tive de reagir às minhas imperfeições e a elas cedi, ou diante delas agir com coragem. E disse: não, hoje não. Hoje não falarei mal do meu semelhante. Hoje não comentarei a vida do outro. Hoje não cederei a essa ânsia de reagir violentamente à ação do meu semelhante. Hoje não me permitirei a hora de lazer e repouso, não me permitirei uma leitura ou um filme ou qualquer maneira de lazer que me incite à violência, à agressividade, à futilidade. Ao contrário, ao invés de assistir ou ler um livro
que me convide a um banho de sangue, a violência, a vingança, que são temas tão recorrentes dos filmes. Perceba, vingança, vingança, e já não é mais somente uma mensagem subliminar, ela já vem estampada no título, a vingança de fulano, de cicrano. Ao invés de me permitir assistir uma obra, dedicar meu tempo de lazer, principalmente antes de dormir, né? Quando chegamos em casa depois de um dia de trabalho, assistir algo assim, eu vou ler posso até assistir um filme, mas eu vou assistir um filme que me traga uma mensagem que me convide à transformação, que me convide, né, e que me inspire a ser alguém melhor, não que me inspire a ser alguém mais violento. Né? Eu vou ler uma obra que me inspire a minha transformação para melhor, e não que alimente o lobo que há em mim. Então fazemos escolhas inconscientes, mecânicas, todos os dias, sem nos perguntar se isso nos ajuda ou alimenta ainda mais o homem velho. E o homem velho, aqui entenda, não no sentido de gênero, mas de humanidade. Então, mas para isso, nós precisamos também ter a coragem, né, de olhar para nós e começar a buscar identificar o quem somos afinal. Será que a ideia que eu faço a meu respeito corresponde realmente a quem eu sou? Será que eu tenho a compreensão exata das minhas imperfeições? Do que em mim precisa ser melhorado? Porque já ciente e cioso de que não sou, né, nenhuma espécie de missionário no planeta, ao contrário, sou ainda um espírito compromissado com o meu passado, com as escolhas do meu passado, com as dores que semeei, com o bem que deixei de fazer. Portanto, estou aqui como aluno com muitas lições a aprender. Eu preciso estar atento todo o tempo para que lições eu devo concentrar os meus maiores esforços, em que lições. E a maneira de fazer isso é percebendo as nossas inclinações. Logicamente, não devemos nos revoltar com elas, mas sermos firmes, determinados em transformá-las. De maneira equilibrada, amorosa, né? Sem suplício, sem autoflagelação, mas com firmeza, com coragem, estoica, de quem diz: eu não quero mais isso. E provavelmente vai doer algumas transformações. Precisaremos enfrentar a nossa natureza hedonista, que no íntimo busca conforto e bem-estar todo o tempo, zona de conforto todo o tempo.
E a zona de conforto, na maioria das vezes, pode significar uma armadilha perigosa que o ego nos prepara para nos afastar das mudanças que precisamos fazer. Então, vamos buscar estarmos mais atentos para as escolhas que temos feito. O que concreto? Pergunte-se hoje, mais tarde, na hora em que for descansar, pergunte-se, questione-se. Que tipo de impulsos, de que maneira eu tenho cedido a eles? O que é que eu tenho feito concretamente para mudá-los? Estou esperando uma transformação natural, ou eu tenho colocado algum fermento para acelerar esse processo? E acho que temos razões, boas razões, para começarmos a nos preocupar com isso. Porque se estamos vivendo um momento claramente de transição planetária, meu irmão, minha amiga, talvez já não haja lugar para nós neste planeta numa próxima encarnação, em razão exclusivamente da nossa falta de atitude, pela nossa passividade, pela nossa leniência com o que há de imperfeito em nós. Então, buscamos fugir do enfrentamento a nós mesmos, que é a batalha mais importante, é o bom combate, como nos diz São Paulo. E então vamos nos distrair olhando as imperfeições do outro, porque é muito mais confortável falar do outro. Ao outro, devemos estar atentos apenas para estender a mão. O convite que o momento histórico atual nos faz é de arregaçarmos a manga e travarmos a luta mais difícil que podemos travar, que é a luta contra as nossas más inclinações. Mas perceba, eu não estou propondo que passemos a nos autoflagelar, a um processo, a uma neurose nesse sentido, mas apenas passarmos da inércia para a ação, de sairmos da passividade de quem espera de que isso aconteça naturalmente ou pela ação mágica qualquer, pela ação dos bons espíritos, e tomemos para si a responsabilidade disso, porque aqueles que têm a oportunidade de trabalhar nas casas espíritas já devem ter percebido quantos pacientes retornam ao tratamento, porque simplesmente continuam acreditando que os irmãos farão o que só ele pode fazer por si. E o que é que eu quero dizer com isso? Vou tentar ser mais claro. Pensemos
sobre a ótica do processo, de um processo obsessivo qualquer, por afinidade. Né? Por que é que eu digo por afinidade? Porque aquele irmão que se consorcia com quem vai em busca do tratamento espiritual não faz por qualquer sentimento de vingança ou desafeto, ao contrário. Ele até quer bem ao obsidiado, porque ele é quem lhe propicia o acesso a prazeres que, estando fora da carne, não lhe são possíveis. Então, é a droga, é a pornografia, é a erotização, né, sem limites, é a bebida, é o tabagismo, enfim, prazeres de toda a ordem que, através daquele ser, ele pode ter acesso às sensações de que tanto sente falta. Então, e isso começa a causar, obviamente, um desequilíbrio por esta presença em sua vida, deste irmão em sua vida. E ele busca o centro espírita. Tratamento desobsessivo. Aquele irmão será acolhido, orientado, tratado. Mas, se o paciente não mudar os hábitos, ele continuará sendo uma antena para atrair outros tantos iguais àquele que carecem das mesmas necessidades. E que não tardarão a encontrá-lo, a ocupar a casa vazia, mas com a porta aberta. Então, quando eu digo que muitos não fazem a mudança que precisam, é porque acreditam que no tratamento desobsessivo, que é o exemplo que a gente está dando, os amigos da espiritualidade, além de acolherem e darem tratamento àquele irmão, também fecharão a porta. Mas essa porta só pode ser fechada por nós mesmos, à custa de muito esforço, coragem, volto a dizer, coragem, porque muitas vezes não é fácil, não é agradável, e determinação e disciplina. Por que determinação e disciplina? Porque a gente vai fraquejar, mas cada vez menos, até que aquilo já não faça mais nenhum sentido, aquilo já não lhe diga mais. Porque perceba, eu não sei se você, por exemplo, já fez experiência. Eu, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu não bebo café com açúcar, nem tomo refrigerante há uma década, pelo menos. Eu gosto muito de café, né? E gostava de refrigerante também. Então, no começo, não foi fácil, não era agradável. O café sem açúcar, no começo, né, era, do ponto de vista do paladar, muito desagradável. Mas hoje, passado tanto tempo, eu não consigo mais beber café com açúcar. Porque, para mim, o açúcar, ele rouba todos os aromas, os sabores do café. Então, eu, na verdade, eu passei a ter até antipatia pela ideia de tomar café com açúcar. Então, quando me oferecem, ou às vezes é muito comum, você vai em algum lugar e o café está lá
lhe ofertam um café já adoçado. Eu simplesmente agradeço e rejeito. Refrigerante é algo que não me diz respeito mais. Mas precisa de coragem e determinação. Mas quando a gente pensa em hábitos morais, que precisamos fazer uma cirurgia moral em nós para extirpá-lo, o processo ainda é mais desafiador. E é isso que o momento histórico nos convida, é a isso que ele nos convida. Então, meu irmão, minha irmã, vamos buscar mais do que nunca a ter atenção com as escolhas que temos feito, com os hábitos que temos alimentado em nós. Por outro lado, ou paralelo a isso, concentrar a nossa atenção, ou estarmos ativos, atentos ao que concretamente temos feito para transformar essas imperfeições, essas fraturas morais em nós, para cauterizá-las, para transformá-las, com impulsos do nosso instinto, para domá-los. Eles precisam ser domados, como domamos qualquer fera selvagem. Se deixarmos, eles permanecerão como estão por tempo indefinido. E não há mais oportunidade, já não é mais possível isso. Que neste momento histórico, algum espiritista continue agindo dessa maneira. Esse é o despertar mais importante que nós, espiritistas, devemos ter. Não é mais compatível que eu permaneça passivo diante de impulsos instintivos que ainda me dominam. Eu preciso tomar as rédeas dessa mudança, dessa transformação. Somente a mim cabe esse papel. Terei, sem dúvidas, ao fazê-lo, todo o auxílio, todo o amparo da espiritualidade maior. Não nos faltará, acredite, inspiração, não nos faltará auxílio, ao contrário, será com muita alegria que ele nos será dado. Porque é mais uma ovelha desgarrada que retorna ao aprisco. E com grande júbilo, como já nos disse o Mestre no seu Evangelho, que ele a acolhe. Então, eu aproveito a oportunidade para rogar por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã, que a espiritualidade nos inspire, nos dê a coragem, a determinação, a disciplina que precisamos
para começar agora, ontem, se possível, a enfrentar a travar essa batalha interior, a mais difícil, a mais desafiadora, a mais sangrenta que podemos travar. Interessante que o Bhagavad Gita, quando ele fala do campo de batalha, e eu gostaria de fazer um parêntese, um recorte, para recorrer a usar esse texto sagrado dos hindus, aqueles que tiveram a oportunidade de estudá-lo, quando ele se refere ao campo de batalha, acho que é Kurukshetra, se não me falha a memória, ele está se referindo ao nosso íntimo, a batalha que precisamos travar em nosso íntimo contra as nossas imperfeições, contra o nosso instinto e tudo que há de animalizado e bestializado nele. É uma batalha. Então, eu sempre gosto de me lembrar, que é um texto que existe há alguns milhares de anos, e que já nos advertia disso. Então, aproveitemos, nós, espiritistas, nós, humanidade, o momento único que estamos tendo a oportunidade de vivenciar encarnados, em que energias transformadoras estão à nossa disposição, se soubermos conectar com elas, para ligarmos o turbo e acelerarmos o nosso processo de transformação pessoal. Foquemos a nossa atenção em nos transformarmos. Porque se cada um de nós, eu, você, nosso vizinho, cada um trabalhar individualmente, a transformação da coletividade será uma realidade inevitável, será uma consequência natural. Isso me faz lembrar uma historinha de que um pai muito atarefado, cujo filho pedia-lhe a atenção, demandava o pai para brincar, para estar com ele, e o pai, preocupado com seus afazeres, com suas responsabilidades, com suas tarefas, viu em uma revista um mapa mundi. Então teve a ideia de recortar os países, separá-los, imaginando que o filho, pela sua idade, levaria muito tempo, se é que conseguiria remontar aquele quebra-cabeças. Com isso, ele teria tempo para se desincumbir das suas obrigações com tranquilidade, enquanto o filho se mantinha ocupado com o exercício que ele imaginou que seria demasiado para o filho de reconstruir o mundo.
orientou a babá da criança que não intervisse, que eu deixasse realizar sozinho a tarefa, e partiu para realizar os seus afazeres. Qual não foi a surpresa do pai? Que não passado pouco tempo, vem o filho com a tarefa completa. E, para sua surpresa, corretamente. Foi então que ele perguntou: meu filho, alguém lhe ajudou com isso? Não, pai, fiz sozinho. Entendi. E como você fez isso, filho? Porque está feito corretamente. Ah, pai, não foi feito tão rapidamente. Ah, papai, não foi muito fácil. Eu vi que do outro lado havia um homem. E o que eu fiz foi simplesmente remontar, reconstruir o homem, e quando eu terminei, o mundo estava refeito. O mapa do mundo estava montado. Então, eu disse: entendi. Então essa história, essa historieta, né, ela serve para ilustrar que se quisermos transformar o mundo, precisamos transformar a nós mesmos. Não será o político A ou B, não será o outro, mas seremos nós, a partir de nós, que transformaremos o mundo ao nosso redor cada vez mais. Então, eram essas as reflexões que gostaria de partilhar com você hoje, né? Fazendo esse convite que me tenho feito todos os dias, meu irmão, minha irmã, todos os dias, para que não me perca desse objetivo de estar atento, para que eu não perca a oportunidade de mudar aquilo que eu já posso mudar, que a minha condição já permite mudar, mas que me falta coragem. Perceba que o livro dos Espíritos, os Espíritos, quando respondem sobre a possibilidade da nossa transformação, das nossas imperfeições, eles respondem de uma maneira muito simples, é mais fácil do que supõe. Eles não dizem que é mais confortável, mais agradável do que você supõe. Mas não apenas é possível, como é relativamente fácil, desde que tenhamos a coragem para isso, desde que nos coloquemos, volto a dizer, na condição de agentes dessa mudança. Que deixemos de lado a ideia ingênua de que alguém vai fazer isso por nós. Então, vamos lá, eu, você, começar hoje já a intensificar a nossa atenção com aqueles nossos comportamentos inadequados, a nossa indiferença ao outro, a nossa reatividade ao outro, a nossa impaciência com o outro. Comecemos com as pequenas coisas e delas partindo para as maiores. A nossa incapacidade de ouvir o outro, de ser tolerante e paciente com o outro,
de criticar o outro em coisas que nós mesmos fazemos. Tal qual os anciões fizeram, ou pretenderam fazer, ou se comportaram na passagem da mulher adúltera. Condenavam naquela mulher tudo aquilo que eles mesmos faziam. Não há mais lugar para isso. Já não é tempo mais dessa atitude, desta hipocrisia. Perdoe-me a palavra forte, o termo forte, mas quando exigimos do outro algo que não fazemos, é disso que se trata. Então, com todo carinho e amorosidade, busquemos fugir desta atitude. Busquemos ser coerentes com o que esperamos do outro, mas principalmente concentremos toda a nossa atenção e esforços em nós mesmos, porque se você pensar bem, nós não podemos mudar ninguém, mas a nós mesmos. Sem dúvida. Na verdade, o único que pode mudar a nós mesmos somos nós. Muitos tentam. E os casados sabem disso, né? A esposa sempre está querendo mudar a gente. Mas a gente só muda se a gente quiser. Então, piadas à parte, brincadeiras à parte, atendamos um convite que não é meu, mas é um convite feito por Jesus e renovado por essa doutrina consoladora maravilhosa que é a doutrina espírita. Avante, determinados e corajosos, arregacemos as mãos, arregacemos as mangas e partamos para a nossa transformação íntima. Eu agradeço a sua atenção, paz e bem.